Olá, amados, como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma resolução de exercícios. Vamos ver o que temos para a lista de hoje, para a gente finalizar a unidade 2. E aí, eu espero, né, que vocês tenham gostado desse bloco, tenham gostado do conteúdo de limites. Nós vamos finalizar os limites, né, e continuar com derivadas. E vamos ver o que temos para a lista de hoje, né? Então, hoje, resolvendo com vocês, nós temos o seguinte. Nos exercícios de 1 a 20, nós teremos que fazer algumas coisinhas, várias. E aí nós temos que fazer um esboço do gráfico, determinar se f é contínua nesses pontos que são determinados, calcular as derivadas laterais, caso elas existam, e determinar se f é derivável nesse ponto também específico. Vejo que todas as nossas questões são bastante parecidas. As outras, basicamente, é o mesmo formato, só que com um contexto, né? E também é bem tranquilo de resolver, e aí eu vou resolver a primeira e fica o restante para vocês estarem aí, né? Resolvendo. O que é que acontece, pessoal? Nessas questões, eu vou resolver a primeira, ficam as outras, para vocês estarem resolvendo. Nós temos que, primeiro, vamos começar pela parte mais tranquila. Determinar se ela é contínua. Para determinar se ela é contínua, nós temos que calcular os limites laterais, verificar se eles são iguais e se o limite existe. Depois disso, calcular f daquele ponto e verificar se é igual ao limite. É o que nós vamos fazer agora para verificar se essas funções elas são contínuas. Então, para o primeiro exemplo, nós vamos verificar se essa função ela é contínua. O que é que acontece, pessoal? Nós temos que calcular o limite lateral, já que a gente não tem um limite em um ponto específico. Um limite quando o x tende a 4 pela esquerda, vai ser o limite de x mais 2, porque x menor do que ou igual a menos 4. Então, aqui vai ser x mais 2, que é igual, aqui é menos 4. A menos 4 mais 2, que é menos 2. Ou seja, o limite à esquerda de menos 4 é menos 2. Vamos encontrar agora o limite à direita. Limite à direita são para valores de x maiores do que menos 4. E aí eu vou usar a função menos x menos 6. Quando x tende a menos 4 pela direita. E aí o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, menos x, então vai ser menos menos 4, menos por menos dá mais. Então aqui nós vamos ter 4 menos 6. 4 menos 6 é menos 2. Ou seja, esse limite, ele existe e vale menos 2. Então, limite de f de x, quando x tende a menos 4, é igual a menos 2. Esse é o primeiro passo, é descobrir se o limite ele existe ou não. Já verificamos que os limites laterais existem, que eles são iguais, logo, esse limite ele existe. Vamos agora calcular f de menos 4 para ver se é igual ao limite. Então, f de menos 4, nós vamos na parte da equação que diz x ou menor do que igual ou maior do que igual, que é esse primeiro momento, que é x mais 2. Então, nós vamos ter que f de menos 4 vai ser menos 4 mais 2, que é menos 2. Ou seja, f de menos 4 é igual a menos 2, que coincide com o limite, né, que nós já calculamos. Então, essa função ela é contínua. De vermelho, nós já vimos que ela é
ela é contínua. Qual é o próximo passo agora? A questão pede ainda para que sejam encontradas as derivadas laterais. Então, nós vamos agora calcular as derivadas laterais. Então, primeiro é a derivada lateral de x à esquerda. E aí, a derivada lateral à esquerda se for valores de x menor do que ou igual a menos 4, que é a função x mais 2, e a derivada de x mais 2 dá 1. Agora, nós vamos calcular a derivada à direita de x, e aí nós vamos observar que a derivada à esquerda são para valores de x maiores do que menos 4. Nós vamos utilizar menos x com menos 6, e a sua derivada é menos 1. Vejam que, diferente do que aconteceu com os limites, as derivadas elas existem, as laterais, no entanto, elas não possuem o mesmo valor. Nesse caso, essa função ela não é derivável. Por quê? Porque as derivadas laterais são diferentes. Então, ela tem o mesmo raciocínio dos limites, tem que ter igual os laterais. Limites laterais, derivadas também laterais. Então, ela não é derivável nesse ponto x igual a menos 4. Então, ela não é derivável. Além disso, pede para que a gente faça um esboço do gráfico. Então, nós vamos ter que montar aqui um esboço do que seria esse gráfico. Então, a gente começa sempre para o x igual. Então, x igual a menos 4 entra nessa área aqui. X igual a menos 4 aproximadamente aqui. Vou marcar aqui x menos 4. Quando eu tiver x igual a menos 4, nós vamos ter aqui menos 4 mais 2, que dá menos 2. Então, aproximadamente aqui. Aqui a gente pinta a bolinha. Por que pinta a bolinha? Porque essa função, ela que quando x for igual a menos 4, nós vamos utilizar x mais 2. Aqui é menos 4. Aqui é menos 2. Por conta dessa informação. E se eu tiver valores de x menores do que menos 4, nós vamos ter uma função crescente de x mais 2. Ou seja, eu vou ter uma reta, né? Que vem nessa posição. E para valores de x maiores do que menos 4, eu vou ter uma reta decrescente, que é a reta menos x menos 6. Então, vai ser uma reta, também reta, né? Decrescente. Esse ponto aqui é o 0, né? Que é quando x é igual a 0. Se x for igual a 0, nosso y é menos 6. E aqui está o esboço, né, do nosso gráfico. O que é que acontece, pessoal? As outras questões, elas são bem parecidas. Então, fica aí para vocês estarem resolvendo, né, em casa, essas outras questões. Nós temos aqui, ó, diversas questões para vocês estarem praticando. Aqui é a mesma coisa, envolvendo as derivadas laterais. Então, vocês terão que só calcular as derivadas laterais e verificar que algumas delas não existem. Então, vejam que existem funções em que há restrição, ou seja, a raiz ela não pode dar negativa, então, se der negativa, a derivada não existe, né? 6 sobre x não pode ser 0. Então, essas restrições ajudar vocês a resolver essas outras questões, que também é bem tranquilo. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? Espero ter auxiliado vocês aí mais uma vez. Desejo bons estudos a todos e até a próxima, amados.